Voltamos para o terceiro bloco do Ação Nacional e hoje estamos debatendo sobre o autismo, né? Eu estou aqui com o doutor Júlio Ballerini, com a Maybi Mascarenhas e agora nós vamos voltar a ver o Fernando falar, né? O Fernando vai falar agora sobre os direitos, né, do autista. O Fernando que é pai de 5 filhos, 3 deles portadores de autismo. E vamos ver o que o Fernando fala sobre o direito e depois eu vou com o doutor para a gente especificar bem esta situação. Na questão dos direitos, no Brasil nós estamos ainda muito atrasados. Existe uma imensa dificuldade. Eu poderia citar muitas coisas, mas eu vou colocar uma das principais, que é a socialização e a questão da alfabetização dessas crianças. Elas têm direito a um profissional com conhecimento que possa ajudar, não somente como um cuidador, porque essas crianças têm dificuldade para suas necessidades, têm dificuldade, enfim, várias. Mas também a questão da alfabetização. Eu não conheço um município no nosso país que esteja dando esse profissional capacitado nas escolas. Não conheço um, né? Eu gostaria de conhecer, mas é um direito que nós temos, enquanto pais de crianças com transtorno, né, de espectro autista, que não é observado, não é guardado, né? A sociedade em si não está preparada. Por exemplo, nós temos direito à vaga de deficiente. Não é todos os municípios que concedem isso, porque a criança autista, vou citar o exemplo dos meus filhos, né? Se você olha para eles, você não diz absolutamente nada, você tem que observar o comportamento. A partir do momento que você observa ali os estereótipos, aquilo que eles fazem, os movimentos bruscos, quando eles estão nervosos, um ambiente muito barulhento, aí eles vão realmente manifestando que são autistas. Mas como não tem nenhum estereótipo, a gente estaciona numa vaga, já tem gente que olha feio, né? Então, a gente, enfim, é uma série de direitos que eu acho que ainda no nosso país a coisa está muito precária. O Fernando tocou num assunto, até durante o VT a gente falava sobre isso, né? A nossa sociedade em si, ela não está preparada ainda para esse tipo de situação, doutor? Veja bem, passamos por um período aí de muito desvio de verba, muita, né? O cofre foi esvaziado. Sim. A realidade é essa, né? Tem que se reorganizar o caixa, mas também as pessoas não lutam por seus direitos. Os direitos estão lá, postos na lei, e o Estado tem que se virar, mas o Estado faz de conta que não tem que se virar, porque quanto menos pessoas reclamarem... Não é cobrado, ele também, né, resolve o problema dele. O que você tem que fazer? Primeiro lugar, você tem o direito a alguma coisa? Aquela coisa lhe está sendo negada? Não perca a calma. Fale com a educação. Por favor, eu quero por escrito a negativa. Sim. O senhor não vai me dar por escrito? Perfeitamente. Vou lhe discar, então, 190. Vamos fazer um boletim de ocorrência que o senhor não quer me dar por escrito. Por experiência própria, eu vou lhe dizer que 60% dos problemas são evitados aí. A pessoa consultará o superior mandará cumprir o que está sendo colocado. Bom, quando você tem essa prova escrita da negativa, aí você já pode procurar um serviço jurídico, né? Se você não tiver condição de contratar um advogado, você pode ir diretamente no Ministério Público, pode ir na OAB, pode ir na Defensoria Pública, será indicado um advogado e aí você pode judicializar, entrar com o processo para fazer garantir o seu direito. Por exemplo, o caso que o Fernando está colocando aí, das vagas. Sim. Né? A lei das pessoas com TEA, a 12764, ela garante que exista pelo menos uma sala para a pessoa com TEA em cada escola pública. E, na falta de vagas, há uma liminar ativa na 6ª Vara Federal da Comarca da Capital, mandando que o Estado pague vaga em escola particular na ausência de vaga em rede pública. Nossa, mas como é que eu faço? Eu vou na escola particular, solicito, então, a carta de negativa, e com a carta de negativa, eu vou num advogado, se eu não tiver dinheiro para contratar um advogado, vou na defensoria, ele vai peticionar por computador, não precisa nem ir lá em São Paulo,
faz pelo processo eletrônico, lá no processo da sexta vara da Fazenda Pública, o advogado achará isso facilmente e vai lá sair uma ordem do juiz para matricular numa escola particular que garanta esse acesso até que a prefeitura providencie uma vaga naquela escola. E assim você faz com assistência médica, assim você faz com transporte, assim você faz com todos os direitos que estão previstos na lei e que lhes são negados sistematicamente. Você tocou nesse assunto do convênio de assistência médica. Como que funciona essa situação? Aí nós vamos na chamada LBI, Lei Brasileira de Inclusão, sim, Lei 13.146/2015. Eu gosto de dizer o número da lei, sim, né? Porque às vezes quem está gravando aí já vai se orienta por ali. É muito detalhada essa lei, é muito importante que tenham salvo isso, né? Assim, esse número. Por uma curiosidade, foi até o jogador de futebol, o Romário, o senador, né? Sim. Que foi o autor dessa LBI. O Brasil firmou uma convenção internacional em 2007 para garantir os direitos da pessoa com deficiência. Veio a lei de inclusão e na lei de inclusão diz que é proibido o plano de saúde negar cobertura ou cobrar a mais para dar cobertura à pessoa que tenha qualquer tipo de deficiência. E a lei entende por deficiência física, mental, intelectual ou sensorial, o que engloba o TEA. Sim. Tá? Então, o plano de saúde quer cobrar um valor que você considera exorbitante. Você fala, me dá a sua tabela aqui. Certo. Ah, me dá por escrito. Ah, não quer me dar por escrito? Pois não tem problema nenhum. Aí você entra, www.ans.gov.br. Olha, eu tenho uma criança, entra no site da ANS, sim, que é a Agência Nacional de Saúde, o plano está se recusando a me dar informações. O plano pode ser autuado em R$1 milhão. Diante disso, ele vai resolver o seu problema sem necessidade de ação. E tem uma coisa muito importante aí, é que as famílias não desistam, porque é cansativo, exatamente, sem dúvida, mas é direito do seu filho, correto, ou é seu direito. Você mesmo pode ser uma pessoa com TEA, com um intelecto extremamente preservado, como boa parte tem, e tem o seu direito negado. Vá atrás, não desista. Infelizmente, tem o que se chama teoria dos grandes números. As empresas sabem que estão erradas, mas sabem que um grande número de pessoas não irá atrás. Então ela do seu direito. Né, então ela fala, a zona de conforto que irá reclamar, sim, compensa eu negar os muitos, sim, que não reclamarão. Infelizmente é uma mentalidade Maybi, assim. A gente falou muito, né, do grau 1, eu queria que você especificasse, né, os graus, né, do autismo. Nós temos aí o grau leve, moderado e severo, com algumas características mais comuns entre eles, mas algumas podendo ter alternância. Sim. No grau 1, no leve, muitos nem percebem que são ou que estão convivendo com uma pessoa que está dentro do TEA. Porque geralmente podem demorar um pouco mais para falar, mas são oralizados, conseguem se formar, criam a própria família, são mais metódicos, se estressam com mais facilidade com mudanças de rotina, sim, quando saem de um determinado padrão, mas muitas vezes não se percebe. O que aconteceu várias vezes, eu em conversa em escolas com, por exemplo, a mãe da criança, e eu vou descrevendo, né, o quadro do TEA, e ela fala para mim, Maybi, meu marido é autista. E vários descobrem depois que são mesmo. Eles realmente saem com o laudo que estão dentro do TEA, assim como os filhos, né? Então, é um grau mais leve. Não quer dizer que não tenha crises. Tem crises, sim. Tem algumas estereotipias também, movimentos repetitivos. Tem N características aí que também interferem bastante. Tem as comorbidades, os efeitos que vêm junto, como transtorno de ansiedade pode vir junto, toque, tem estudos sobre depressão na adolescência, tem, sim, efeitos que podem se acoplar ao quadro. Nos próximos graus, no moderado e no severo, a gente vai diminuindo a incidência da fala, aumentando a gravidade das crises, diminuindo a diminuindo o interesse pela interação, a disponibilidade, digamos assim, para a interação, no sentido de eu me disponho a interagir, eu me interesso em interagir com o grupo, isso vai diminuindo. E tem quadros gravíssimos mesmo, né? Dentro do grave tem alguns que realmente não oralizam nada, optam por não interagir por conta do transtorno. A gente vê bem acentuadas as diferenças. Tá. Isso é uma curiosidade minha, realmente, assim, do verdade ou mito, né?
Se eu traçar um paralelo, eu já ouvi falar, por exemplo, a criança, o portador de síndrome de Down, ele tem como característica o carinho, parece que ele é mais carinhoso. E o autista, ele tem esse lado carinhoso também, ou ele já é mais agressivo? Então, já começando pelo síndrome de Down, Sim. Nem todos são carinhosos. Tá. Alguns são muito bravos, outros são muito carinhosos, outros são mais na deles. Tem a variação da personalidade, não tem relação direta com os transtornos, com as deficiências. O que tem são detalhes específicos do transtorno, como, por exemplo, entrar em crise por conta de uma negativa, porque o cérebro não se adapta com a mesma facilidade. Mas a personalidade é outro aspecto, os gostos, o que não gosta, enfim, são outros aspectos que, claro, podem ter interferências. Por exemplo, eu já vi que eu fui negado em 5 escolas, não me deixaram entrar no brinquedo, vai gerar um fator maior de estresse. Mas são fatores concomitantes. Tá certo. Bom, nós vamos, no quarto bloco, eu vou querer falar sobre esse hiperfoco aí, porque eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, que eu vou falar muito do Messi, que acho que deve ser assunto, né? Quando fala de autismo e tal, muita gente cita o Messi e outros gênios também, né? Sim. E outras atividades. Por isso que eu quero saber muito desse hiperfoco. Nós vamos para um rápido intervalo. Hoje o tema é o autismo. Estou aqui com a Maybi Mascarenhas e com o Dr. Júlio também. E no quarto bloco a gente volta para fechar este assunto muito importante.